O Evangelho alcança o homem. Uma vez alcançado, o homem passa a pertencer ao Senhor Jesus Cristo. E não somos mais, então, de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Um irmão, uma irmã, uma vez nascido de novo, 1 João capítulo 3, verso de número 3, ele pode sim voltar a ter um comportamento igual ao seu passado, quando ainda estava morto em seus pecados. Porém, este não pode mais desnascer, ele não pode perder a sua salvação. Uma vez salvo pelo Senhor Jesus Cristo, uma vez nascido de novo, não podemos desnascer. Quando temos filhos, 1, 2, 3, 4, 5, viemos a gerá-los. De nós, eles nasceram. Uma vez nascido, eles não podem desnascer, não podem deixar de ser os nossos filhos. Embora, em dado momento, um deles passe a se comportar de maneira diferente a qual de nós receberam as orientações para então proceder, este continua sendo o nosso filho. Se na nossa casa o nosso filho trouxer um amiguinho, seja ele um primo, seja ele um coleguinha da escola, e eu ali passar orientações para o amiguinho do meu filho, aqui o tio não gosta que faz assim, nem assado, nem assado. E este vier a obedecer todas as minhas orientações, e o meu próprio filho desobedecê-las, o amigo do meu filho não se torna meu filho pela sua obediência. E o meu filho não deixa de ser meu filho pela sua desobediência. Isso é uma dificuldade na mente dos nossos irmãos. Uma vez João 3,3 se cumpriu em nós, importa-vos nascer de novo. Efésios capítulo de número 2, verso 1 em diante diz: nós estávamos mortos em nossos pecados. Um homem nada pode fazer para se salvar. Ele não pode ter o conhecimento da salvação. Ele precisa ser vivificado. Estávamos nós mortos em nossos pecados, e ele nos vivificou. Quando o Senhor nos vivifica, ele injeta a nós vida. Então nós aceitamos ou rejeitamos a vida que ele em nós enxertou. Essa vida, essa graça introdutória a graça do Senhor injetando em nós e nós crendo nessa graça, então aí forma um novo nascimento. Assim como o sêmen do homem, ele precisa do óvulo da mulher para então formar uma vida. Assim, é enxertada em nós a vivificação do Senhor, para entendermos a graça. Então nós cremos na graça. Cremos que somos um pecador perdido e irreconciliável com Deus. Recebemos essa graça, então o óvulo ele se encontra ali com o sêmen do Senhor, vamos assim dizer, e ali nasce uma vida espiritual, uma vida nascida de Deus. Essa vida não pode mais desnascer. Ela então é filha de Deus. Agora, pode o filho de Deus voltar a ter um comportamento carnal. Então ele é chamado de filho carnal ou de crente carnal, e não de pagão ou pecador. Pode também um pagão, uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem o seu nome no livro da vida, frequentar uma religião cristã e ali adotar os seus comportamentos. Esta pessoa é chamada pelo nosso Senhor Jesus Cristo de prosélito ou de falso irmão, como diz João na sua epístola. Eles estavam conosco, mas não eram dos nossos. O Senhor Jesus Cristo diz na oração sacerdotal de João, capítulo de número 17, Pai, aqueles que o Senhor me deste, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então Judas, o filho da perdição, estava no nosso meio, no meio dos salvos, mas não era um deles. Ele nunca nasceu de novo, ele nunca foi salvo. Embora ali a graça ela era futura.
Havia ali uma porção do Espírito. O novo nascimento ele só passa a ver a partir de Atos, capítulo de número 2. Estou trazendo aqui um espólio das reuniões que teremos nos próximos dias referente à graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a impossibilidade do crente perder a sua salvação. Mas o crente ele perde a comunhão com o nosso Deus e isso gera consequências. Vamos ler Gálatas capítulo 4, verso de número... Gálatas capítulo 3, verso de número 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus foste crucificado? Só quisera saber isto. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois, pois, tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Todo aquele que começa pelo Espírito, ele nasceu de novo. Ele recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele pode começar pelo Espírito e ele pode acabar pela carne. Mas ninguém que começa pela carne pode acabar pelo Espírito. A carne sempre é carne. Um irmão, ele pode retroceder ao seu comportamento carnal. Mas um homem pagão não pode gerar em si mesmo a vida espiritual. Quando nós recebemos a natureza de Deus, nós então, no eu responsável, temos a capacidade de retrocedermos o nosso comportamento e nos desviarmos dos mandamentos do Senhor, seguindo após as concupiscências da nossa carne. Mas o Espírito continua vivo, ele não pode morrer. Uma vez nascido, não podemos desnascer. Lembra a analogia que eu trouxe sobre o meu filho e o coleguinha dele? A obediência não gera novo nascimento. Agora, o novo nascido pode ser desobediente. Por mais que uma pessoa obedeça a Deus, ela não pode se tornar filha de Deus. Mas quem se torna filho de Deus pode se tornar desobediente. Então começaste no Espírito, nasceram de novo. Porque agora querem voltar ao comportamento da carne e buscar favores de Deus, obediência a Deus pelas obras da lei, que é o caso aqui. Mas a pessoa pode voltar à carne por comportamentos pecaminosos. Por várias razões ela pode voltar à carne. E o que acontece com o filho de Deus que volta às práticas carnais? Ela perde a salvação? Não, como eu já acabei de dizer. Lembrando aqui que é apenas um espólio, uma introdução, né? Vamos para ler as escrituras em Hebreus, capítulo de número 12. Se tiver essa página nessa Bíblia aqui, que ela é um pouco antiga e está faltando algumas páginas. Tem. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e todo o peso de pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira proposta. Então nós, os salvos, nós estamos rodeados por outros irmãos. Uma nuvem de testemunha que está no capítulo anterior, no capítulo de número 11, foram irmãos que andaram com Deus. E nós somos exortados a olhar para essa nuvem de testemunha. Porque quando nós nascemos de novo, a nossa carne não morre. Quando as escrituras dizem que a nossa carne deve morrer, é metafórico, não é literal. Quando nós descemos as águas e é enxertado em nós o novo nascimento, Efésios capítulo 2, nós recebemos uma consciência de Deus. O nosso espírito é liberto do poder do pecado. Então nós entendemos quem nós somos e o quão mal nós fizemos contra Deus. E somos merecedores do inferno. Então aceitamos a salvação gratuita que o Senhor Jesus nos ofereceu. Mas ela é gratuita para nós, não para Ele. Ele pagou um alto preço. Então andamos cabisbaixo, debaixo dessa salvação que custou caro a outro. Descendo ao batismo das águas, nós estamos confessando publicamente que queremos andar com o Senhor Jesus, conforme o Espírito que Ele em nós enxertou, conforme a sua natureza que dele recebemos. Tornamos-nos então filhos de Deus e queremos andar com Ele.
Mas a nossa carne, ela continua viva com as suas vontades. Embora pela fé, embora simbolicamente nós a crucificamos, ela continua desejosa de ser independente de Deus. Então ela começa a barganhar com nós. Gálatas, capítulo de número 5, vai falar da luta da carne contra o espírito. Antes de nascermos de novo, nós éramos escravos da carne. Nós não podíamos lutar contra. Por quê? Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos. O nosso espírito estava morto. E a carne, a alma do homem, a carne aqui refere-se à alma, ela levava o homem para onde ela queria. E a alma induzia o eu consciente às suas ações, às suas decisões. Então, o eu responsável do homem, que o homem é dividido em 3 eus, isso é outro assunto, o eu responsável seguia com as mãos estendidas às vontades da alma. Quando nós nascemos de novo, a alma foi liberta e ela passou a ser sujeita ao espírito recriado por Deus, o qual agora sujeita as emoções à vontade de Deus. As alegrias, as tristezas, a paz, tudo está sujeito à vontade de Deus e não mais à vontade da carne. Mas a carne só vai parar de sentir vontades negativas quando ela for substituída por outra. 1 Coríntios, capítulo de número 15. A última inimiga a ser vencida é a morte. O nosso corpo ele vai ser trocado por outro. Se nós morrermos hoje, nós seremos ressuscitados, teremos um corpo de carne na vida eterna. Nós teremos um corpo físico na vida eterna. Mas enquanto estivermos nesse corpo, podemos sim voltar às práticas pecaminosas. Podemos. E o que acontece quando um crente voluntariamente volta às práticas pecaminosas? Ele deixa de ser salvo? Não tem como. Ele não perde a sua salvação, porque a sua salvação não depende dele, depende da graça exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é repreendido pelo Pai. Hebreus 12, verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige e açoita qualquer um que recebe como filho. Se suportais a correção, sois tratados como filhos. Porque qual filho há que o pai não corrija? Então, lembra do exemplo do meu filho? Se o colega dele faz coisa errada, eu não posso corrigi-lo. Eu vou falar alguma coisa, o tio não gostou e tal, mas eu não posso discipliná-lo, porque ele não é meu filho. Embora eu dê algumas orientações para ele, eu não posso discipliná-lo. E mesmo que ele obedeça em tudo, ele não se torna meu filho. Ele não passa a ser meu herdeiro, né? Então aqui o apóstolo Paulo está nos mostrando pelo Espírito Santo que nós somos disciplinados. Vamos continuar o texto aqui, ó. Porque o Senhor corrige ao filho que ama. Mas se estáis sem correção, é porque não sois filhos, sois bastardos. Então, por mais que uma pessoa ela entre numa igreja e comece a observar aquele comportamento e se comportar igual a um crente, em alguns aspectos, mas comete pecados ocultos, ela não vai ser disciplinada pelo Senhor. Por quê? Porque ela não é filha. Embora ela esteja, abre aspas, na casa de Deus, no corpo de Cristo, ela é um objeto estranho ali. Na vinda do Senhor Jesus, o joio e o trigo serão separados. Não podemos julgar para salvação, podemos julgar comportamento e não salvação. Afirmar se a pessoa é um joio ou não, se ela nasceu de novo ou não, não podemos afirmar, mas julgamos o comportamento. Se o comportamento está errado, 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso 6 em diante, se alguém se disser irmão for devasso, avarento, idólatra, fornicador, comelão, beberrão, com o tal nem comais. Mateus capítulo 16. Se o irmão pecar contra ti, fale para ele uma vez, fale duas, fale três. Não adiantando, conte a igreja. A igreja falando com ele não adiantando, não considere mais ele irmão. Considere ele um gentil pecador.
Veja, não é para afirmar que ele não é um irmão, é para considerar. O comportamento dele faz com que eu considere que ele não é irmão, mas eu não posso afirmar que ele não é irmão, porque ele pode ser um irmão carnal. 1 Coríntios capítulo 3, vós sois carnais. Vós sois carnais, diz o apóstolo Paulo, e as vossas obras vão ser julgadas. Hebreus capítulo 12, disciplina do Senhor. Aquele que construiu uma obra de palha, feno, madeira, quando o julgamento de Deus vier, vai queimar e vai destruir tudo. Todavia o tal será salvo. 1 Coríntios capítulo 5. Um irmão dormiu com a madrasta, ele era filho de Deus, estava salvo. Ele não perde a salvação. 1 Coríntios capítulo 5. Mas Deus disciplina aos filhos que ama. Hebreus capítulo 12, verso 4 em diante. Então, o irmão cometeu esse pecado, a igreja ficou passiva, a igreja é disciplinada junto. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que a igreja vivia doente, sem discernimento, confusa, fraca, com depressão, desanimada, por participar da Santa Ceia indignamente, ou seja, cúmplice dos pecados ali dos irmãos. Então, em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz: tire do meio de vós quem tal ato cometeu. Eu entrego ele a Satanás para a destruição da carne. Todavia o espírito será salvo no dia do Senhor. Uma vez nascido, não pode desnascer. O espírito vai ser salvo, porém a carne vai ser destruída. Atos capítulo 5. Ananias e Safira pecaram contra o Senhor. Logo eles caíram mortos ali na hora. A carne foi destruída. O espírito, todavia, é salvo. Então, Hebreus capítulo 12, verso 4, está nos mostrando que se alguém se diz filho de Deus e não é disciplinado, esse tal não é filho, ele é bastardo, porque o pai disciplina o filho que ama. Então, quando um crente que comete pecado, ele anda errado, ele começa a andar errado, Deus vai entrar com a disciplina. E essa disciplina ela vai aumentando gradativamente até a morte física. Coisas começam a acontecer fora do normal, fora do curso natural. Às vezes o irmão vai parar numa cadeira de roda, vai ficar vegetativo e até, em últimos casos, Deus tira a vida do irmão. Não vai ter galardão lá, porque toda a obra dele foi queimada aqui. Ele não vai ter nenhuma recompensa na vida eterna. Todavia, o irmão vai morar conosco na eternidade com um corpo novo. Então, que coisa linda, irmãos. E há diferença de pecado. O Senhor Jesus diz: ai de vós, Corazim, se fosse vos feito em Sodoma os mesmos sinais que é feito entre vós, Corazim e Cafarnaum, há muitos teriam se arrependido. Então o Senhor Jesus faz distinção de pecado e maior julgamento quanto o conhecimento. Quanto mais conhecimento o irmão tem, mais cobrança ele vai ter do Senhor Deus. Então, uma vez que nós nascemos de novo, a nossa salvação ela é inegociável. Nós não perdemos a nossa salvação. Agora, nós entramos em conflito. Veja que 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro vai dizer: assim como o justo Ló atormentava sua alma dia e noite pelas abominações que via em Sodoma. Então, quando o crente está envolvido com o mundo, a sua alma entra em conflito. Aquele que é prosélito e está no meio da igreja, mas não é salvo, ele não tem conflito. Ele comete os pecados e ele só tem conflito se as pessoas verem o que ele está fazendo de errado. Então ele tem conflito pelo que ele vai perder socialmente ali. Porque ele gosta daquele grupo religioso ali, seja protestante, seja presbiteriano, seja neopentecostal, seja até mesmo católico, ele é afeiçoado àquele grupo. Então ele faz as coisas certas porque ele acha que é salvo, mas não é. E ele gosta daquele grupo ali. Mas quando ninguém está vendo, ele faz coisas erradas que ele não é acusado. Ele não entra em conflito como o justo Ló andava em conflito. Ele não entra em conflito. A consciência dele não acusa. Por quê? Porque a consciência dele está morta. Efésios capítulo 2. Ele não foi vivificado. O salvo, ele sempre entra em conflito quando ele peca. A sua consciência ele acusa, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém nunca vá saber, ele entra em conflito, porque o Espírito que agora nele habita,
Efésios 4, capítulo 29 e 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Ele não pode mais ser tirado de nós. É a habitação permanente até a vinda do Senhor, até sermos levados para o céu. Então, quando pecamos, o Espírito deixa claro que ele está triste conosco. Então, ficamos em conflito. Por isso que tem a luta de Gálatas capítulo 5, da carne contra o Espírito. Gálatas 4, 3, o apóstolo Paulo perguntou, vós começaste bem no Espírito, ou seja, vós nascestes de novo, recebeste o Espírito da adoção, da salvação, se tornastes filhos de Deus, mas agora querem andar como se não fosse filho de Deus. Hebreus 12, cuidado, o pai vai entrar com a disciplina, e a disciplina do pai é dura. Veja o que aconteceu com a vida de Ló. Ló foi sequestrado, teve uma primeira disciplina, Deus deu uma chance para ele. Abraão foi lá e salvou ele dos reis maus. Mas Ló voltou a morar em Sodoma. Os anjos foram lá e falaram para Ló, Ló, vai para lá, ó. Vai para lá que Deus vai destruir essa cidade. Ló barganhou com os anjos. Não, deixa eu para lá que lá é melhor. Ló sempre deixou a carne falar mais alta que o espírito, que a consciência de Deus que nele habitava. Os anjos disseram, então vai para onde tu quer. Ló foi para onde ele queria. As filhas dele embriagaram ele, tiveram relação sexual com ele. Só desastre na vida de Ló. Mas por fim, Pedro diz que Ló era justo, irmãos. Ló era justo. Ele tinha a consciência de Deus, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, né? Então, todo crente que nasce de novo, João 3,3, Efésios capítulo 2, estavam vós mortos, vossos pecados e delitos, e ele vos fez nascer de novo, ou vos ressuscitou, ou vos deu vida, né, conforme a tradução. Então, quando nós nascemos de novo, não podemos desnascer. Agora, tem muitos no nosso meio que não nasceram de novo, mas a gente chama de irmãos, eles nos chamam de irmãos, porque o comportamento deles é de irmão. Mas eles não têm conflito. Eles fazem o que querem, tu vai e fala para eles, olha, você não agrada a Deus. O que você está falando? Eles não têm conflito, porque não são salvos. O nome não está no livro da vida. Esse é o problema do falso evangelho. Então, proliferado, ele forma falsos cristãos. Que quando o Senhor voltar, dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci, na verdade, né? Então, irmão, todo aquele que é nascido de Deus tem conflito. Então, essa é a maneira de você saber se você nasceu de Deus ou não. Quando você peca, você entra em conflito. Com ninguém. Pode ser um pecado que ninguém sabe, você entra em conflito. Você ouve o Espírito Santo te exortar. Eu não gosto de usar o termo acusar, porque quem acusa é o diabo. Te exortar, te dizer, ó, você errou, você não podia fazer isso. E lá na epístola de João, não lembro agora o capítulo, João capítulo 2, se não me engano, 1 João 2, se não me falha a memória, o apóstolo João vai dizer, e se pecardes, temos um justo e fiel advogado que intercede por nós. Confessamos nossos pecados a ele, e ele intercede por nós junto ao Pai. Então, quando pecamos, nós ficamos tristes, arrasados, e nós confessamos o nosso pecado para Deus. E para o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai. Confessamos em nome do Senhor Jesus nossos pecados. E também temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, irmãos. Como diz o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo de número 5, verso 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Sareis. Qual é a causa da doença? O pecado. Não é toda doença que é a causa do pecado. O apóstolo Paulo tinha uma doença, Filemão tinha uma doença, Timóteo tinha uma doença, o apóstolo Paulo orientou Timóteo a tomar um pouco de vinho para aliviar os sintomas da sua doença. Mas nós sabemos, irmão, quando a doença, quando os problemas são originários do pecado, porque Deus diz que está nos açoitando, está nos disciplinando. Então nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar para que Deus nos cure das consequências da disciplina que Ele nos deu. E por que temos que confessar? Porque há pecados, irmãos, depois de um tempo que o irmão está na prática do pecado, ele não vai mais conseguir abandonar aquele pecado somente
confessando ao Senhor. Por quê? Porque ele foi exortado, ele apanhou do Senhor, ele está com um monte de problema, consequência dos açoites do Senhor, da disciplina do Senhor sobre ele, e mesmo assim não consegue largar o pecado. Só resta a morte agora. É o final, é a última disciplina para ele. Mas Deus não quer isso, Deus quer usar ele como um testemunho. Deus nos mantém na terra, depois que nos salva, para sermos testemunho. Então nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados. Porque falar para Deus que a gente não está vendo é fácil, mas confessar para um irmão é mais difícil. Então nós devemos que confessar. Que pecado nós temos que confessar todos? Não, aqueles que são de origem concernente ao público. O irmão traiu a esposa, ou está na prática de traição à esposa, o irmão fez um mal contra uma pessoa. Esses pecados nós temos que confessar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque há pensamentos conflitantes, investida de Satanás, que muitos irmãos acham que é pecado, e não é. São tentações. As tentações nós não precisamos confessar, irmãos, nossas tentações. Mas aí caberia um outro vídeo aí para falar a diferença de tentação e de pecado, né? Que não nos dará o tempo aqui agora. Então, todo nascido de Deus é filho de Deus. A sua desobediência não pode tirar o seu DNA de filho. Foi fecundado ali, né? Houve a fecundação. Foi gerada uma criança. Mesmo que esteja no útero, é uma criança. É um pecado ali tirar aquela vida. É um assassinato, né? Metaforicamente ali. Não podemos deixar de ser filhos de Deus. Agora, quando o crente peca, Hebreus capítulo 12, o pai entra com a disciplina. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardo. Então, muitos que estão no nosso meio vivem uma vida de pecado e não sofrem disciplina. Por quê? Porque não é filho de Deus, irmãos. É bastardo. Se fosse filho, seria disciplinado. Não tem nem conflito de consciência, né? Só sente remorso quando alguém descobre. Aí sente remorso pelo que perde, o convívio social, né? Às vezes o marido não quer perder a esposa, mas está traindo ela, reviria, e não tem remorso na consciência. Remorso não tem arrependimento, não sente conflito. Aí quando é descoberto, pede desculpa, pede até perdão para Deus, mas não é pelo arrependimento do pecado, pelo conflito que estava enfrentando. É pelo que está perdendo, que é o casamento. Então essa é a diferença do nascido de novo e daquele que não é filho de Deus. Não é necessariamente o comportamento, mas é o conflito de consciência da nova vida que habita dentro de nós. Porque um comportamento certo, quem não é salvo pode ter. Um comportamento errado, quem é salvo também pode ter e não perde a salvação. Irmão, se você compreendeu esta mensagem, comente aí no grupo aí. Se você não compreendeu, explique por que você não compreendeu, o que você não entendeu. Se você não concorda, traga aqui no nosso grupo as razões pela qual você não concorda, para nós estarmos meditando e crescendo na graça do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nós.